Aleluia, Jesus. Tome o seu assento por um minuto. Fique à vontade. Casa do Pai. Queridos, terça-feira nós tivemos um aprendizado muito gostoso aqui na reunião de 20 horas, e eu gostaria de compartilhar com você algo interessante. Gênesis capítulo 28, versículo 18. Para a gente acelerar, eu não vou esperar você abrir. Gostaria que você me acompanhasse. Você que é bem rapidinho, então fique à vontade. Gênesis capítulo 28, versos 18, diz assim: Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre o cujo topo entornou azeite. Vou ler mais alguns versículos. E diz assim: E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amados, é interessante que Jacó, quando ele fez esse voto, a única coisa que ele portava na mão era o azeite. Era o mínimo, na verdade era o máximo que ele tinha, mas que era a única coisa que ele tinha para servir de memória diante do Senhor, era o azeite que ele derramou sobre aquela pedra e disse: aqui, Senhor, se o Senhor abençoar minha ida, se o Senhor abençoar minha vinda, certamente eu te darei o dízimo. E eu gostaria de chamar a sua atenção para algo que nos chocou terça-feira sobre voto. Você que ainda não entende a questão do voto, desperta para ele. Aprenda a votar financeiramente na presença do Senhor. Terça-feira nós tivemos um testemunho aqui lindo, falando sobre isso, sobre voto. Você que ainda não desfruta da bênção de um trabalho, você está desempregado, faça hoje um voto com o Senhor. Senhor, certamente se o Senhor abrir a porta e me der trabalho, certamente de tudo que vier à minha mão, eu te darei o dízimo. Porque Jacó não tinha nada. Agora olha que coisa interessante, quando a gente caminha um pouco à frente na história, Gênesis 31, 11 a 13 diz assim: Jacó ele fez um voto ao Senhor lá em Betel. Olha a resposta do Senhor alguns anos depois: eu sou o Deus de Betel. Gênesis 31, 11 a 13. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna. Olha o detalhe que Deus lembrou do voto e do óleo que o Jacó despeja sobre ali, selando o voto. Onde fizeste um voto, levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo. Quando você empenha o coração, vota, empenha o coração a cumprir, Deus ele tem o zelo de fazer com que a bênção chegue até você e não esquece de nada daquilo que você prometeu e daquilo que você precisa. Nada daquilo que você precisa. Aqui Jacó já era um homem próspero, agora faltava uma única coisa: voltar para casa em paz. Sabe, querido, é tempo de você despertar, é tempo de a igreja despertar a fazer voto diante do Senhor e cumpri-lo. E deixa Deus fazer o resto. Eu quero convidar você que é dizimista, ofertante na casa do Senhor, você que hoje vai trazer os dízimos e oferta, fique à vontade, sai do seu lugar celebrando ao Senhor, porque se você tem é porque Deus abençoou você para ter. E você que não tem, nós vamos orar e você vai fazer um voto hoje dizendo: Deus, certamente, se o Senhor me der trabalho, se o Senhor me der veste, se o Senhor me der, o que o Senhor me der, eu vou trazer à casa do Senhor. O Ministério de Louvor, fique à vontade em nome de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.
estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Gostaria de convidar você a colocar sobre os seus pés, estender as mãos em direção ao gasofilácio. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por cada dizimista e ofertante da casa do Senhor. Espírito Santo, desperta o coração daquele que ainda não despertou a fidelidade, a pactuar com o Senhor financeiramente. Senhor, nós entendemos pela palavra que vivemos na lei da semeadura. Senhor, o dia que o Senhor quis salvar a raça humana, o Senhor fez um pacto com Abraão, mas pediu a Abraão aquilo que representava a raça humana. Quando o Senhor pediu a Abraão Isaac, porque o Senhor disse que abençoado seria todas as famílias na terra, o Senhor estava falando da salvação que viria por intermédio da família de Abraão, que hoje nós temos a graça de ter o Senhor Jesus como Senhor. Mas quando Ana, Senhor, ela quis ter um filho, e ela trouxe no altar do Senhor o filho, o Senhor abriu a madre e deu a ela mais 5. Mas quando Jacó precisava ser abençoado financeiro, ele fez um pacto financeiro. Precisamos entender, Senhor, que nós precisamos semear a semente correta para colher aquilo que nós esperamos. Ajude os teus filhos a entender isso em nome de Jesus. Assim nós oramos, consagramos os dízimos, consagramos as ofertas, abençoamos os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Tome o seu assento por 1 minuto, conforme o nosso pastor pediu para a gente dar os avisos antes. Prometo a você que é 1 minuto mesmo. Queridos, lá embaixo nós vamos ter ali, logo ao encerrar do culto, nós vamos ter um macarrão na chapa, em prol do Projeto 300, dá uma passadinha lá, amém? No final do culto, talvez a gente volte a reprisar esse aviso. Terça-feira que vem, na nossa rede Despertai, nós abrimos essa rede para quem? O pastor William nos abençoou, nós abrimos essa rede com o objetivo de instruir as pessoas com relação à vida financeira. Terça-feira que vem nós vamos trabalhar em cima de um tema, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse tema. A rede Despertais, terça-feira que vem, ela vem com um tema que é o seguinte: estou endividado, e agora? Então nós vamos mostrar para você dentro das escrituras como você sai das dívidas, como sair das dívidas, como vencer as dívidas. Terça-feira às 20 horas, eu aguardo você em nome de Jesus, e lembrando a todos os que estão preparando para o encontro, encerrando o culto, nós já vamos descer para nós estarmos orando para o encontro em nome de Jesus, amém? Agora eu gostaria de convidar você a ficar de pé, por favor, amém? E com bastante alegria, vamos receber o nosso pastor aplaudindo ao Senhor em nome de Jesus. Pode ser, irmãos? Aleluia. Abra as vossas Bíblias em Jeremias capítulo 29, vamos ler o versículo 11. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. Amém? Aleluia, Senhor. Obrigado. Todos acharam? 29, Jeremias, capítulo 29, versículo 11 até o 14. Falei, né? Ok. Diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis,
e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que o Espírito Santo traga uma palavra que seja rema, né? Uma palavra que seja profética para as nossas vidas. Uma palavra que venha realmente nos ensinar algo, né? Em nome de Jesus, que não seja o pastor William falar, mas o Espírito Santo a ensinar, a ministrar o coração de cada um, né? Possamos esvaziar de nós mesmos para que Ele venha falar, que nosso coração esteja limpo para receber essa palavra tão preciosa que é a palavra de Deus. Amém? Quantos creem que Deus fala? Amém? Eu aprendi que quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós abrimos a Bíblia, Deus fala conosco. Isso eu aprendi. Desde novinho, convertido, eu fui ensinado assim. Então, quando eu queria falar com Deus, eu orava. Quando eu queria que Deus falasse comigo, eu lia a Bíblia. E assim eu lia a Bíblia toda. Não importa, cada vez que eu lia a Bíblia, com o coração aberto, eu tinha uma nova lição, um novo aprendizado. E assim foi acontecendo na minha vida. Isso foi me dando solidez espiritual, foi me capacitando espiritualmente, na fé. Fui crescendo na fé, fui crescendo no entendimento, fui percebendo o que Deus tinha para a minha vida, né? Isso foi me livrando e me tirando da perdição, né? E eu estava perdido, do ponto de vista assim, iniciando, né? Do início da vida cristã, a gente fica meio perdido, não sabe para onde anda. É onde geralmente somos muito vulneráveis e Satanás ele joga as suas setas, joga muitas dúvidas. Mas quando você ouve a palavra de Deus, então você tem o norte, né? Então o objetivo da Bíblia nos dá esse norte. Existem muitas pessoas que perderam esse norte, perderam essa bússola, né? Então vamos orar agora, pedir que Deus ministre aos nossos corações em nome de Jesus. Pai, eu te dou louvores, porque Tu és a nossa rocha eterna e maravilhosa. Pai, pedimos que Teu Espírito Santo venha nos ensinar. Ele é o nosso consolador, nosso discipulador, que está aqui conosco. Meu Deus, esta igreja é dele, e pedimos que o Senhor fale conosco. Doce Espírito, Tu venhas nos ensinar. Tu és o nosso Consolador. O outro Consolador que Jesus estava se referindo é deste Consolador, o Espírito da promessa, que estaria em nós e que nos guiaria em toda a verdade. Por isso nós não precisamos andar na mentira e nem no engano, porque cremos que o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos dirigido. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Poderia sentar? Eu queria até falar sobre essa passagem até aqui. Não vou discorrer o restante, mas aqui fala, Deus está falando de planos para o futuro. Será que nós podemos fazer planos para o futuro, sendo que o futuro nosso é tão incerto? Os otimistas fazem planos para o futuro. Os pessimistas quase não fazem planos para o futuro, né? Mas a gente vê que, mas um homem de fé, ele pode sim fazer planos para o futuro.
ele pode fazer planos para o futuro, né? Porque é um homem de fé. E um homem de fé, logo ele torna-se uma pessoa visionária. Ele consegue entender o que Deus tem para ele. Através da fé, ele consegue dar passos mais largos. Aqui, essa passagem fala do momento em que Deus manda o profeta Jeremias escrever uma mensagem para os irmãos de Israel, os filhos de Israel, uma boa parte de Israel que ainda estavam cativos na Babilônia. E lá na Babilônia o povo não estava adaptados com o lugar. Alguns estavam sofrendo, mas ele falou assim: olha, vocês estão sofrendo aí, mas eu peço a vocês que orem, que abençoe Babilônia, abençoe o rei onde vocês, cuja autoridade é sobre vocês, porque eu vou mudar isso tudo na vida de vocês, mas só que tudo tem um tempo. Eu falei que vocês ficariam 70 anos de cativeiro, porque vocês desviaram da minha palavra, vocês esqueceram de mim como Deus. Então chegou o momento de eu cumprir a minha palavra. Eu disse a vocês que vocês ficariam cativos se vocês não se arrependessem, que o rei de Babilônia viria e conquistaria vocês, muitos de vós. Isso é Deus falando, né, traduzindo aqui da Bíblia, né, de uma forma bem compreensível, né? E aí, o povo então, por desobediência a Deus, por deixar de obedecer os preceitos de Deus, o povo abandonou, relaxou com a vida espiritual, relaxou com a dedicação das Escrituras, relaxou com a dedicação no templo, relaxou com muitas coisas, relaxou como povo de Deus, relaxou como nação, e o povo começou a enveredar pelos caminhos da idolatria. O que Deus fez? Esse povo precisa de conserto, esse povo precisa de tratamento. Deus então permite que Nabucodonosor invada Jerusalém, o Israel, né? E ali ele levou muitas pessoas cativas. Nesse tempo, Daniel era jovem, foi levado em cativeiro, e etc. Muitos profetas estavam ali, muitos anciãos, pessoas que participavam da elite, né, de Jerusalém, da elite de Israel. Então o povo ficou preso ali. E esse cativeiro, ele tinha uma duração de 70 anos. E agora Deus manda uma carta, né? Deus fala com o profeta, e o profeta escreve essa carta a Jeremias e envia através de um mensageiro, de alguns mensageiros, e essa carta chega ao povo, e o povo começa a ler essa carta. E nessa carta está um plano de Deus para o futuro deles. Essa carta fez o mesmo papel que essa Bíblia faz nas nossas vidas. A Bíblia, ela tem uma finalidade de revelar o futuro de Deus para as nossas vidas, os planos de Deus para as nossas vidas, nós que ainda nos encontramos em Babilônia, um tipo de Babilônia. Nós ainda estamos neste mundo, sofremos as intempéries deste mundo, nós ainda vivemos lutas, muitas vezes sofremos injustiças, e muitas vezes também afastamos de Deus, muitas vezes nos voltamos para a idolatria. Então a situação não é muito diferente do povo de Israel, né? O nosso cativeiro hoje é outro, né? O cativeiro das emoções. Há alguns países que vivem um cativeiro literal, né? Onde algum país invade, principalmente os países da África,
invade algumas tribos e ali toma conta, esses grupos terroristas, leva as pessoas cativeiro, mantém essas pessoas cativas e etc. Mas aqui no Brasil, o cativeiro nosso é um cativeiro diferente. Entendeu? Na Europa, é um cativeiro diferente, é um cativeiro das emoções. Entendeu? Um cativeiro das emoções, onde as pessoas têm tudo, não precisam de Deus, porque já alcançaram tudo, o Deus são elas mesmas, e aí ela é uma incredulidade muito grande. Eu falo para vocês que eu estive algumas vezes na Europa. Quando nós fomos para Irlanda, eu fiquei muito triste, porque nós começamos a implantar uma igreja lá, uma missão lá na Irlanda, e o pastor Jim, que é irlandês, saiu conosco para visitar algumas cidades do sul da Irlanda, e para a gente ver, orar, e saímos orando como um ato profético. Foi muito cansativo, muito frio, um lugar muito frio também, você não vê calor humano das pessoas, e eu passava, eu não vi uma igreja evangélica, não consegui detectar. No norte da Irlanda tinha as igrejas batistas, igrejas presbiterianas, mas parecia mais um mausoléu. Tinha algumas comunidades, pequenas comunidades cristãs, mas as pessoas sem santidade nenhuma nas suas vidas. Era tudo assim como se fosse mundanos, não faziam diferença. E então eu vi que aquele povo vivia um cativeiro mais espiritual, da frieza. Na Europa, em alguns lugares, como Madrid mesmo, onde tem a nossa igreja, ali o povo, na Espanha, o povo tem muitas coisas. Na Inglaterra, o povo tem muitas coisas. Então o nível de vida dessas pessoas é bom, médio. Tem muito menos desigualdade social. Quando você chega no Brasil, primeiro que você fica um tempo lá fora, quando você volta para o Brasil, você olha assim, a primeira coisa que você vê assim no aeroporto, você vai descendo, você pega um ônibus, ou táxi, ou vem de carro, você vai ver um monte de favela. Né? Nada contra, não estou falando disso não, estou falando que você vê um lado casas bonitas, lindas e maravilhosas, mas você vê o grande contraste, como que o Brasil é atrasado, como que a desigualdade social é muito grande. Mas lá fora o povo vive bem, come bem, tem uma infraestrutura melhor. E aí o povo não quer Deus, eles não precisam de Deus. Na maioria das vezes não precisam de Deus porque tem tudo. Entende? Aqui, o cativeiro deles está nas coisas materiais. O Deus deles é o dinheiro. No contexto latino-americano, a gente tem o cativeiro da idolatria, e nós temos também o cativeiro do interesse, onde as pessoas, em busca de alguma bênção material, elas se vendem. E até mesmo buscam a Deus, porque vê Deus não como um Pai eterno, não como um Pai que salva, mas como aquele que é um gênio e que é um banco e que pode a qualquer momento reverter a sua situação. Essa é a visão dos países mais pobres, e que fala assim: os países mais pobres creem em Deus porque eles não têm onde buscar. Mas então a gente vê que o mundo, em cada lugar no mundo, existe uma espécie de cativeiro cultural, social, né, econômico e etc. Quantos estão me entendendo? E isso, justamente, esse cativeiro, o cativeiro ele traz o que? Solidão, traz vazio no coração. Quantas pessoas aí fora suicidando, tendo tudo, não tem explicação, e a pessoa suicida, mata.
Entende, irmãos? Então a gente vê que quem tem muito dinheiro não está satisfeito com nada. Quem não tem dinheiro, também mesma coisa. Não está satisfeito só com a saúde, com um ganha-pão. Então, a vida sem Jesus, ela é muito vazia e de pouco propósito. O propósito da vida de Jesus é uma vida que dura muito pouco, uma vida de pouca duração. Mas o propósito de uma vida com Cristo é uma proposta eterna. É uma proposta eterna. É viver uma eternidade ao lado do Pai. Então aqui Deus começa a falar com esse povo que estava em cativeiro, dizendo assim: olha, eu tenho um plano para vocês, um plano, eu tenho um futuro para vocês. Vocês podem fazer planos para o futuro, porque no devido tempo eu vou cumprir a minha palavra e vou tirar vocês deste cativeiro. E aí é onde ele fala assim: olha, eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então veja bem, aqui o fim que desejais, em algumas versões fala assim, o futuro que desejais, né? Mas a palavra aqui, até na minha Bíblia Olive Tree, fim aqui é a tradução de uma palavra hebraica, aharit, chamada aharit, que é uma palavra de cunho profético, ou seja, profético para o tempo futuro. Então é uma palavra profética, aharit que chama. Então olha só, Deus está falando assim: eu para vos dar a aharit que desejais. Ou seja, uma palavra profética que vocês precisam. É tão bom quando Deus usa alguém nos trazendo uma palavra de profética, quando fala assim: olha, o Senhor manda te dizer que você vai mudar. Você vai receber a sua cura. Você vai receber a sua bênção. Então, quando nós recebemos essa palavra torna-se rema no grego, que é uma palavra de cunho profético também. Entende? Então, veja bem, essa palavra aqui, aharit, é uma palavra que tem como finalidade profética. Então, é a profecia de Deus para a sua vida. É uma profecia de Deus para o povo de Israel. Então, o fim que desejais. Então, veja bem, todos nós queremos ter uma vida profética. Todos nós precisamos viver momentos proféticos na nossa vida. Todos nós precisamos da profecia para nos mantermos de pé. Profecia é a Bíblia. Mas Deus, através da Bíblia, Ele começa a nos enviar mensagem que nos impulsiona, mensagem que nos coloca de pé, mensagem que nos dá força onde nós não temos força alguma. Então, quando nós recebemos esta aharit de Deus, então nós nos levantamos. É o que Deus estava falando para eles: olha, vocês estão vivendo um cativeiro, agora vocês precisam voltar para mim, para que vocês suportem o tempo do cativeiro. E aqui ele fala assim: então me invocareis, olha só, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então veja bem, se nós recebemos uma palavra profética de Deus nas nossas vidas, o que Deus prometeu para você um dia, seja em sonhos, ou um tipo de revelação, ou aqui do púlpito, através da palavra de Deus, é que você leu e seu coração acelerou, sentiu que Deus falou com você, porque eu creio que nós somos uma igreja renovada. Nós cremos na contemporaneidade dos dons. Nós cremos que Deus fala conosco. Nós cremos nisso. Então a nossa caminhada é uma caminhada de fé. Os nossos passos são passos de fé. Fé naquele que nos prometeu. Fé naqueles que nos fez uma promessa. Fé naquilo que foi profetizado a respeito de nós. Então nós temos que ter a palavra de Deus como verdade para as nossas vidas.
Não importa. Precisamos viver o profético de Deus nas nossas vidas. Então essa palavra Aharit é uma palavra profética. Então olha só, Deus fala assim, olha, eu tenho um plano para vocês. Agora, a pergunta é, como conhecer esse plano? Essa descoberta do plano de Deus, ela é paulatina. Ela acontece através dos passos da fé. Como assim, pastor? Vou citar um exemplo. O Senhor fala com Abraão assim, Abraão, anda de tua terra, ou sai da tua terra, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão saiu da parentela. Aliás, mais ou menos, né? Ele saiu de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e parou em Harã, mas com seu pai. E lá ele ainda ficou um tempo, até seu pai estava muito velhinho, e falou assim, eu vou levar meu pai para uma terra ainda, eu não sei o que vai acontecer lá. Seu pai morre, então ele pega seu sobrinho Ló e continua no caminho, sem saber para onde ia. Cada passo que ele dava em direção à vontade de Deus, Deus revelava o caminho é esse. E aí houve um tempo que aconteceu uma grande fome na terra, e Abraão perdeu o alvo. O que ele fez? Certo momento ele titubeou na fé e foi lá para o Egito. Chegou lá no Egito, ele com a sua mulher, o rei cobiçou a sua esposa, e ele foi omisso, né? Teve medo, e de repente falar com o rei que era a mulher dele, e complicar a situação. Foi necessário Deus intervir, houve necessário uma intervenção de Deus. Ali já estava caminhando para uma má sorte. Foi necessário Deus então interferir, né, na sua sorte, para que mudasse, né, reverter aquela situação, e dar um sonho para o rei. E falou assim, olha, essa mulher que você está querendo possuí-la é do meu servo. E aí Deus deu um sonho e exortou grandemente o rei. E Abraão então saiu do Egito, voltou para o itinerário que ele estava. Então, irmãos, veja bem, a gente não pode esquecer da palavra profética. Abraão, por algum momento, dada a situação, por causa da fome, ele esqueceu da palavra profética, que era a única coisa que ele tinha para fazê-lo caminhar. Nós não podemos esquecer do que Jesus prometeu para a gente. Jesus prometeu o céu. Jesus prometeu que voltaria. Jesus prometeu que ainda que nós morrêssemos, um dia iríamos ressuscitar. Jesus prometeu estar conosco todos os dias. E não tem, eu digo para você, talvez hoje você está vivendo bem, tranquilo, mas não tem nada melhor na vida do que ter a presença de Deus ao lado da gente. Não existe nada melhor na vida. No momento que você está triste, você chora, você está atribulado por algum problema, de repente você vai para os braços do Pai e começa a chorar. Quando eu era novinho, né, por N problemas, minha mãe foi uma bênção na minha vida, mas minha mãe, por ser uma pessoa muito doente, quando eu estava assim, com algum problema, assim, garotinho, novinho, eu sabia que eu poderia. Tinha uma pessoa na família que, se acontecesse alguma coisa, eu ia correndo para ela. Então, quando acontecia alguma coisa triste comigo, eu ia chorando, eu ia para os braços da minha avó. E a minha avó me colocava no colo, e colocava assim no peito dela, e falava assim, meu filho, não fica assim não, vai dar tudo certo. E aquilo trazia um consolo para a minha vida. Então assim, eu acho que Jesus é assim conosco. Que quando a gente está atribulado, quando a gente está cansado, quando a gente tem muita desilusão na vida, as pessoas podem nos entristecer, irmãos. As pessoas, às vezes, seu melhor amigo pode te entristecer. Às vezes, seu irmão pode te trair. Entendeu? Um parente seu pode te jogar no buraco. E às vezes a gente decepciona com as pessoas, e por causa dessas situações, a gente esquece
da promessa que Deus fez com a gente. Quando Deus faz uma promessa para a gente, Ele cumpre essa promessa. Mas a gente tem que continuar caminhando. O povo de Israel desistiram de Deus. Eles tiveram coisas muito melhores, né? Entre aspas. O mundo era melhor para eles. Os outros deuses eram mais importantes. Então eles afastaram do Senhor. E aí o que acontece? Qual que foi a consequência? Foi o cativeiro. O cativeiro. Então, irmãos, nós vivemos um tipo de cativeiro hoje. A sociedade vive num tipo de cativeiro. A sociedade que está fora de Cristo e até mesmo a sociedade que está em Cristo. Às vezes nós entramos num determinado tipo de cativeiro, porque em algum momento da nossa vida a gente desvia um pouco da palavra e esquece que Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. E aí a gente fica atribulado. Então, ele fala assim, eu tenho, né, eu que sei que pensamentos têm a respeito de vós, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim ou o futuro que desejais, ou um fim profético para vocês, ou um futuro profético para vocês. Eu quero dizer para vocês que todos nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos um futuro profético. Nós temos um futuro profético. Nós sabemos que Ele nos deu dons. Nós sabemos que Ele enviou o Espírito Santo para nos guiar. Nós não estamos sozinhos. O mesmo Deus que guiou Abraão, né, que guiou os passos de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus que nos guia. O mesmo Deus que guiou Jesus no deserto, é o mesmo Deus que nos guia. O mesmo Deus que guiou Paulo é o Deus que nos guia. O mesmo Deus que guiou os apóstolos é o mesmo Deus que nos guia. Então Ele está conosco todos os dias. Então Ele está conosco todos os dias. E às vezes nós esquecemos disso e buscamos outras coisas. Então a pergunta é, eu posso fazer planos? Posso. Mas a partir de quando? Como fazer esses planos? Nós fazemos os nossos planos através da oração. Tudo que nós formos fazer, todo propósito, todo plano que você fizer, é importante que você o quê? Invoque ao Senhor. É importante que você invoque, que você reclame ao Senhor para a sua vida. Eu quero reclamar algo na minha vida. E se eu tenho algo que eu quero reclamar para mim, é Deus. Entende? É Deus. Trazê-lo para pertinho de mim, através da oração. Unir o meu coração com o dele. Fazer o meu coração um só com o coração de Deus. E isso tudo, irmãos, não é poético não, é realidade. Porque quando nós estamos perdidos, quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos atribulados, quando nós sentimos culpas, quando nós estamos caídos, porque pecamos contra o Senhor, porque fizemos aquilo que é mal diante do Senhor, por alguma coisa. Mas quando Deus encontra humildade no nosso coração, encontra arrependimento no nosso coração, Ele muda a nossa sorte. Por isso que Ele falou, a prova do arrependimento era o quê? Vocês me invocarão, passarão a orar a mim, e eu vos ouvirei. Aí Ele fala assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, nós precisamos ser mais intensos com Deus. Eu sempre falei com Deus assim, Senhor, não deixa eu perder a alegria da salvação. Porque quando você perde a alegria da salvação, você perde muita coisa. Irmão, você pode perder tudo na vida. A única coisa que você não pode perder é a alegria da salvação. Porque quando você chega a perder a alegria da salvação, é uma luta para recuperar. É uma luta. Porque você já conheceu tudo. Você sabe como é que é. Você já provou do outro lado. Você sabe. Aí você está sem a alegria da salvação. Aí o que você tem que fazer?
voltar e começar tudo de novo. Voltar e ver onde você caiu, conforme diz a palavra, e começa lendo, buscando na palavra, porque a única coisa que traz cura para a gente é a palavra de Deus. A palavra cura as nossas emoções, né? E serei achado de vós, o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ou seja, eu vou reverter a vossa sorte. Tem muita gente com má sorte, vivendo uma má sorte. E Deus Ele quer reverter isso nas nossas vidas, na vida de muitos, né? Então ele fala assim, farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares de onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. O que Deus está falando com o povo? Eu vou reconstruir a vida de vocês. Eu vou levar vocês ao início de tudo. Eu vou transportar vocês para o início, no tempo em que vocês eram uma bênção na minha presença. Então, queridos, veja bem, qual que é o futuro que Deus tem para cada um de nós? Uma coisa é certa, esse futuro é o melhor de Deus, é uma palavra profética que Deus tem para as nossas vidas. Eu gostaria que você conhecesse mais e mais o futuro que Deus tem para a sua vida, vivendo uma vida de oração. Aproxime-se do Senhor, busque conhecer esse Senhor, jejue. Uma certa feita o Senhor me pediu um jejum de 3 dias direto de oração. Estava eu, pastor Rômulo, pastor Fernando, você lembra disso, pastor? E nós orávamos assim, pelo menos orávamos aí de 7 da manhã até 1 da tarde. Era mais ou menos isso, né? E nós orávamos, e quando eu entrava no quarto para orar, eu não entendia por que Deus estava pedindo isso para a gente. Eu não entendia. Mas eu sei que esses 3 dias de oração e jejum, clamor, foi para nos preparar para o futuro. Foi para nos preparar para um futuro. Para nos preparar para uma dificuldade. Uns tempo atrás, foi eu, pastor Irlan, com o pastor Ricardo, pastor Moisés que pregou aqui, e nós fomos para um monte perto de Santo Antônio do Amparo ali, esqueci o nome da cidade, mais para o sul de Minas, e nós ficamos lá 3 dias acampados e de jejum, só tomávamos água, um chazinho que fazia lá, e ficamos lá orando e buscando o Senhor durante todo o dia, e à noite a gente buscava o Senhor. E eu falei, Deus, qual que é o propósito de eu estar aqui? Mas Deus não me deu resposta. Mas com o passar do tempo, e das lutas que eu passei, os problemas que eu passei, eu vi que o que eu havia orado era para me fortalecer em relação às coisas que eu deveria passar. Entende? Era para me fortalecer. Então, se você quer conhecer os propósitos de Deus, você precisa orar. Não é orar aqui na igreja, vem aqui, vamos fazer aqui, muito bom, todo mundo orando junto, porque eu acredito muito no poder da oração da igreja. Quando a igreja ora junto, os milagres podem acontecer. Porque a gente vê nas narrativas como Atos dos Apóstolos, quando a igreja orou, quando Pedro e João estavam presos, a igreja orou e um terremoto aconteceu, né? Ou depois disso, né? Depois que aconteceu o milagre, a igreja soube do milagre, e aí a igreja orou pelo fato de Deus ter feito algo,
E ali a igreja começou a orar e teve um segundo Pentecostes, né? Ali houve um terremoto ali, a igreja, as paredes abalaram e todos foram cheios do Espírito Santo. E o que eles pediam? Cheios do Espírito Santo. Senhor, conceda a ousadia aos teus servos para que preguem o nome de Jesus. Então, quando nós precisamos de ousadia nos dias de hoje, para poder falar de Jesus, precisamos de poder do Espírito Santo para pregar. Nós precisamos de muita unção para poder liderar a célula. Porque célula você não empurra com a barriga, não. Célula você não empurra com a barriga. Célula você ganha com o poder do Espírito Santo na sua vida. Entendeu? E poder do Espírito Santo não é ficar profetizando, falando assim, diz o Senhor, e não ganha ninguém para Jesus. Entendeu? O Senhor está me revelando isso, mas as vidas estão se perdendo. Mas poder para ressuscitar um morto, para levantar um paralítico. Entende? Poder de Deus para mudar o caráter, para se tornar uma pessoa mais mansa, mais humilde, uma pessoa que aceita uma autoridade espiritual sobre a vida dela. E essas coisas. Então, irmãos, por rebeldia, por resistir à autoridade de Deus, é que o povo foi levado cativo. Então, veja bem, para encerrar, né? Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte, ou seja, eu vou reverter a situação de você. Amém? Então Deus quer reverter a situação de muitas pessoas aqui. Deus quer reverter a sua situação. Eu não sei qual que é o seu problema. Eu não sei o que você está vivendo. Se o seu problema é emocional, psicológico, sei lá. Se é financeiro, eu não sei que tipo de problema que você está vivendo. Familiar, né? Eu não sei. Mas uma coisa é certa. Você quer sair disso, desse cativeiro? Você precisa andar como Abraão andou, andar em oração com Deus, dar passos largos na fé, ande na dependência de Deus, ande, meu irmão. Por que muitas vezes, por que eu não oferto, por que eu não dizimo, o que eu estou dizendo para Deus? Eu estou dizendo para Deus assim, Senhor, meu Deus é o dinheiro, eu não preciso do Senhor. O meu Deus é o que eu tenho no bolso, é o que resolve meu problema, né? Outras pessoas falam assim, mas dízimo é só na lei. Então você rasga a Bíblia, fica só com o Novo Testamento, porque pelo que eu sei que os grandes sínodos incluíram todas as Escrituras. Pelo que eu sei, com a história da igreja, ainda que muitos debatam sobre isso, né? A igreja não recolhia dízimo, não recolhia porque era a época da perseguição, entendeu? A igreja não tinha como, a igreja nem se reunia, ela se espalhou pelo mundo afora, em alguns lugares que ela começou, e com o passar do tempo ela foi perdendo a sua identidade judaica, não judaizante, mas as suas raízes, as raízes do mestre que era judeu. E assim, irmãos, a gente vê a gente cada vez mais separando de Deus, e aí nós ficamos perdidos sem o norte. Então quer dizer que Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra profética para você, Deus quer mudar a sua sorte. Amém? Quando a gente ora, uma pessoa está endemoniada, você ora para a pessoa está endemoniada e o demônio sai dela. Por que o demônio sai dela? Pastor, é pelo nome de Jesus, é claro. Mas o principal disso é porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus veio para suplantar o reino do diabo, gente.
Então, às vezes a gente ora, vai fazer visita, ora para a pessoa cai endemoniada, o demônio fala, e a pessoa faz coisas terríveis. E isso é sinal de quê? De que o reino de Deus está te acompanhando. E Deus não faz acepção de ninguém. Deus usa todos. Deus não tem os seus queridinhos para usar, não. Ele usa aquele que tem um coração aberto, que confia, que tem fé no Senhor. Amém? Então a gente está vendo claramente o reino de Deus. Então olha só, Deus tem um novo plano para você. E esse novo plano é Jesus, né? É Jesus na sua vida. Então, faça como o Senhor. Então buscar-me-eis, né? E me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Amém? Vamos então orar a Deus. Fique de pé, por gentileza. Fala com Deus que você quer tomar posse desse futuro profético, do que Deus prometeu na sua vida. Fala com Deus que você quer mudar, que você quer senti-lo mais próximo de você. Fala com Deus que você é como aquele menininho, aquela menininha que está chorando e querendo colo, e Ele pode neste momento te receber, te tomar pela mão e dizer: tu és meu filho, eu te amo, não te rejeito. Comece a orar a Deus, fecha seus olhos e fala: Deus, muda a minha sorte. Só fala assim: Deus, muda a minha sorte. Comece a clamar a Deus agora. Feche os olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Deus, para pedir, Senhor, para que a Sua palavra cumpra nas nossas vidas. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o coração. Primeira coisa que nós pedimos, ó Deus, dai-nos um coração voltado para Ti, que nada vem de nós. Que Teu Espírito Santo nos leve a viver uma vida de oração e de entrega, uma vida de renúncia. Pedimos em nome de Jesus Cristo que venhamos, Senhor, ter a capacidade dada pelo Espírito Santo para perdoar, para esquecer o passado, para fazer os planos que o Senhor tem para cada um de nós, para tomar posse dos planos proféticos que o Senhor tem para nós. Que nós possamos profetizar nas nossas vidas o melhor de Deus para cada um de nós. Que nós possamos profetizar, Senhor, os nossos sonhos. Meu Deus, em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Deus, em nome de Jesus, renova as nossas forças. Renova as nossas forças, revigora as nossas forças espirituais. Revigora, Senhor, a nossa vida espiritual. Renova-nos a cada manhã. Fala conosco em sonhos, em visões. Batiza com o Espírito Santo aqueles que ainda não provaram do dom celestial. Não provaram, meu Deus, desses dons. Usa os teus servos para curar, para libertar. Usa os teus servos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Renova o ministério. Restaura aquele ministério que está perdido, que está enterrado, aquele talento que está enterrado. Meu Deus, traz para fora, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, que a Tua unção, o Teu poder, a Tua graça venha sobre nós, Senhor. Pedimos perdão pelas nossas atitudes, perdão por aquilo que fizemos, que pensamos, aquilo que fizemos que porventura foi mal aos Teus olhos. Que o Senhor venha nos perdoar em nome de Jesus. Deus, dai-nos a graça do Espírito Santo para viver o Evangelho que Tu nos ensinou. O Evangelho que a nós foi anunciado, foi revelado. Meu Deus, pedimos que a Tua palavra, o poder do Evangelho, venha sobre nós. Possamos viver o poder do Evangelho. Poder do Evangelho. Ó Deus, porque há poder no Evangelho.
O Evangelho, ele é o poder de Deus. É o poder de Deus para a nossa salvação, para a nossa libertação. Ele é o poder, ó Deus, que nos impulsiona, que nos revigora a alma. Queremos viver o poder do Evangelho em nós mesmos. Queremos ser testemunhas do Evangelho. Queremos ser testemunha do que o Evangelho pode fazer na vida de alguém que crê no Senhor. Por isso, Deus, nós te pedimos, nos abençoe desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Um forte aplauso a Jesus. Quero passar a palavra aqui para o pastor Osmano. Aleluia. Queridos, tome o seu assento por um minutinho, por favor. Quero lembrar de algo que eu acabei me esquecendo nos avisos. Amanhã nós temos aí a formatura da capacitação destina, né? Uhul! Amanhã 19h30, né? Os líderes de célula, né? Que tem aí os seus respectivos representantes. Nós vamos estar aqui celebrando aí a formatura da mais uma equipe preparada para esse trabalho de liderar, né? Então, assim, em nome de Jesus, prepara seu coração, esteja conosco, amém? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém aqui conosco? Tem? Se tem, seja bem-vinda, tá? Em nome de Jesus, seja bem-vinda, tá, querida? Em nome de Jesus, prazer, é uma honra ter vocês. Muito obrigado por vocês terem vindo para abrilhantar mais ainda essa noite, em nome de Jesus, amém? Seja bem-vindo. As portas dessa igreja vai estar sempre abertas e estaremos sempre à disposição de todos vocês, amém? Fique de pé, por favor, vamos nos despedir desse lugar, mas jamais da presença do Senhor, não é verdade? E lembrando que lá embaixo nós temos macarrão na chapa, né? Vai ser uma maravilha de Deus. Coloca a mão na altura do seu coração e receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e que o azeite nunca falte sobre a tua cabeça. Que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor do nosso grande Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós, meus irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, desde agora até a vinda do Senhor. Deus abençoe e vá em paz, em nome de Jesus. Queridos, já vamos descer para a gente orar, tá? Por favor, os homens, mulheres.